Então vamos lá, galera. Essa aula de hoje, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com o renascimento cultural na primeira parte da aula e na segunda parte a gente vai trabalhar com o mercantilismo e a parte do comércio, tá? Os ciclos do comércio. Antes da gente entrar primeiro no renascimento, a gente tem que fazer um panorama histórico da cultura e abordagem que existia na Idade Média, tá? Primeiro, cuidado com uma frase que é muito falada, que é o seguinte, que a Idade Média era o período das trevas, o período da grande noite, e que naquele momento não houve produção artística, não houve arte, não houve cultura, tá? Ligado até um aspecto do que? Do monopólio da igreja, dos monges copistas, só eles sabendo escrever, a população não ser letrada. Existe uma série de fatores que quando a gente for especificar as características do renascimento, a gente vai fazendo o contraponto, tranquilo? Mas primeiro a gente vai trabalhar, fazer uma análise com os elementos da Idade Média. Essa aula aqui, galera, ela também é uma aula muito mais interpretativa. Se vocês pegarem depois ao longo das aulas que vocês vão ter, essa é uma das aulas mais tranquilas em termos de conteúdo. Ela não é uma aula muito conteudista. Mas assim, vocês têm que ter os contextos, os panoramas de fundo, né, da Idade Média e do Renascimento, para tentar entender como isso ia se refletir na arte e na cultura. Mas assim, é uma aula muito tranquila, né? Quando as questões caem, são questões bem interpretativas, tá? Então assim, mas não é por causa disso que vocês também vão relaxar e vão deixar de estudar. Mas assim, tenham em mente que essa é uma aula bem tranquila, tá? Em relação às outras, que vocês vão ter que saber uma série de processos com texto, é uma aula bem bacana. Então a primeira coisa que eu quero trabalhar aqui é que vocês vão ver o seguinte. Algumas características desses quadros, dessas luminuras, vão se repetir, tá? Eu separei algumas e eu vou analisando ponto a ponto do que eu quero trazer em cada uma. Primeira coisa que a gente pode perceber aqui, ó, se a gente olhar, é as expressões, tá? As expressões faciais dos indivíduos aqui, como eles vão retratar, elas são muito semelhantes. E também a gente não tem, se a gente olhar, a cara de um aqui vai ser meio que o focinho do outro, bem um Ctrl+C, Ctrl+V. A gente não tem uma diferenciação muito grande quanto às expressões faciais e aos tipos de face, de rosto, tá? Os quadros vão ser 99%, muito difícil um que não esteja, né? Quase a totalidade deles vão ser em duas dimensões, tá? A gente pode ver aqui que é um desenho plano. E a gente também vai perceber o seguinte, que esses quadros têm uma falta de proporcionalidade em alguns elementos, tá? E aí, olha aqui para a gente ver, ó, a mão, olha o tamanho da mão em relação à cabeça do indivíduo. Tá vendo que se a gente comparar daqui até aqui, ela está quase igual? E esses elementos, eles vão refletir o quê? Né? Se a gente parar e refletir friamente, eles vão refletir a cultura, né? E a ideologia da época. Vocês ainda não tiveram aula de filosofia, tá? Eu sei que vocês vão ter essa parte depois, tá bom? Eu não vou entrar nessa parte a fundo, porque senão eu teria que perder muito tempo da aula e também não é a minha disciplina, eu estaria invadindo a disciplina do colega, tá? Mas quando vocês tiverem a filosofia, vocês vão lembrar muito disso aqui. Vocês vão ter a abordagem de Santo Agostinho, tá? E o que Santo Agostinho vai fazer lá na Alta Idade Média? Ele vai pegar os elementos da filosofia de Platão, ressignificar eles e trazer junto da Igreja Católica, criando o que? A patrística,
tá bom? E aí, o que, que ele vai ter esse ideário? Se a gente pode ver aqui, como a gente vem analisando, as obras são imperfeitas. A gente vê a falta de proporcionalidade, os rostos, está em 2D, não está em 3D. A gente vê que não era uma arte assim que conseguia fazer aquela mimesis, né? A cópia daquilo que é a realidade. Como a gente chegar lá no Renascimento, a gente vai ver que eles conseguiam fazer artes assim maravilhosas ao ponto de ser muito próximas às esculturas e mesmo às pinturas, tá? Mas o que isso vai refletir? Elas eram imperfeitas porque a verdade não seria alcançada pela alma, né? Perdão, a verdade seria alcançada pela alma e não pelos sentidos. Então, não tinha o propósito de você fazer algo perfeito para a arte, porque não eram os sentidos que iam alcançar isso, e sim a alma, tá? Os sentidos enganavam, eles confundiam e perturbavam as, as pessoas, tá? Então vamos passar para frente. Aqui, ó, isso que eu falei, a ausência de expressão facial. Se a gente vê aqui, ó, primeiro, todos têm praticamente o mesmo rosto, tá? E olha aqui para você ver, o cara está sendo esfaqueado aqui na região do tórax, ó, no peito, na cabeça. E olha para você ver, parece que ele está tranquilo, andando na rua de domingo, como se nada tivesse acontecendo, tá? As cores. Se a gente olhar aqui, né, eu vou até sair aqui rapidinho, ó, e colocar aqui para vocês verem. Se a gente pegar as cores aqui, ó, na Idade Média é como se eles tivessem essa paleta de cor aqui, ó. Vocês podem ver que as cores são muito próximas, tons muito azuis, vermelhos, o dourado, mas não foge muito disso. A maioria das iluminuras, das pinturas vão se concentrar nisso. Eles não tinham essa paleta de cores aqui, ó, tá? Se a gente for fazer uma comparação bem esdrúxula, mas é para ilustrar o contexto. No Renascimento, a gente vai ver que vai ter uma série de contrastes, de cores, eles vão explorar muito mais. Mas né, nas artes da Idade Média, a gente pode ver que era meio que as cores básicas, tá? Aqui a gente vê, de novo, a ausência de profundidade, né? A gente vê que eles estão todos no mesmo plano, os rostos muito parecidos. E aqui, ó, outro elemento que vai se repetir muito ao longo das artes é o que? Olha a posição do pé deles, que diferente, tá? Como eles estão num plano, ou eles teriam que desenhar de lado, e quando eles desenhavam de frente, eles tinham que pôr para baixo, né? Para fazer sentido, senão ficava estranho. Tranquilo? Aqui a gente vê de novo todos os elementos, né? Poucas cores, o pé deles, todos no mesmo plano. E olha que legal, se a gente pegar aqui a mulher e os homens, né? Se a gente tirar a barba desse sujeito, fica muito próximo a esse rosto, a esse rosto. Então não havia uma diferenciação nem entre homens e mulheres. A gente também vê que são obras muito estáticas. A gente não percebe o movimento, né? Você vê, parece que eles estão parados, eles estão estáticos. E isso refletia também um pouco do contexto da época. Porque aquela sociedade medieval era uma sociedade estática, ela não tinha mobilidade social, tá? Então a gente vê que tudo que a arte estava refletindo era também as características daquela época, tá? Aqui, aí você me pergunta, mas eles não eram capazes, eles não tinham capacidade de desenvolver novas técnicas, aprimorar os sentidos e fazerem melhor as suas obras. Olha, a questão não era essa, tá? A gente tem que entender o seguinte, que naquela época a igreja era muito forte, ela exercia o monopólio, a gente viu a filosofia
de Santo Agostinho também tinha uma influência muito forte, mas a gente também não pode cometer anacronismos históricos. O que eu quero dizer com isso? Julgar uma arte, uma cultura ou as características de um período de acordo com os padrões, com os contextos de outros. Senão a gente comete um grave erro. É igual a gente querer, por exemplo, hoje a gente tem computação gráfica, a gente tem Photoshop, efeito especial, e falar que naquela época eles não sabiam desenhar um brasão direito para colocar na guerra, tá? É muito infantil e ingênuo da nossa parte falar isso. E às vezes é um erro que a gente comete, tá? Mas a gente não pode. A gente tem que tentar, vocês vão ver isso muito em sociologia, tentar analisar e ver, principalmente em cultura, né? Quando vocês falam de cultura, a cultura do outro no olhar do outro, tá? Quando você trabalhar lá com os, os teóricos da cultura. Mas, ó, se a gente olhar aqui, a gente pode ver o seguinte: eles tinham capacidade artística muito grande. Olha para você ver essas iluminuras, olha a letra capitular, olha ela toda detalhada. Então, assim, eles eram artistas com muito potencial? Sim, mas naquele momento eles estavam limitados por quê? Pelo contexto, pelas características daquele momento, né? E a arte refletia os ideais da época, tá? Aqui eu trouxe para vocês as esculturas, tá? Quando a gente olhar as do Renascimento, a gente vai ver que tem uma diferença profunda entre elas, tá bom? Olha para você ver, igual na cultura, aqui vai ter elementos muito parecidos. As expressões faciais, elas não são tão significativas, tá? A gente pode ver que parece que foi um Ctrl+C, Ctrl+V, só mudou a posição do braço, que eles estão segurando, mas são praticamente os mesmos rostos, tá? Essas aqui até já tem um avanço significativo para essas, mas elas ainda são simples, né? Vamos supor assim, são menos complexas. Quando a gente vai pegar lá o Davi de Michelangelo, a Pietà, a gente vai ver que teve um avanço significativo, né? Você consegue perceber não só o movimento, mas às vezes até como às vezes as artérias do braço das esculturas, tá? E aí, agora a gente chega num período que vai refletir o que? A arquitetura, tá? O estilo românico vão ser as igrejas da época da Alta Idade Média, tá? Esse período da Alta Idade Média é o começo. E nesse momento, a Europa sofria constantes invasões, era um período de grande estabilidade, de guerras. E se a gente for olhar para as igrejas, olha como é que elas pareciam castelos com fortaleza. Olha isso aqui, tá? Parece mais um quartel-general, um, um castelo de um feudo do que uma igreja. Olha para você ver, tá? São elementos muito semelhantes. Mas antes da gente chegar ali, vamos analisar mais um pouquinho, tá? A gente vê a presença de um arco. A maioria delas vai ter esse arco, duas colunas e um arco. Isso era uma forma de reforçar, né, a estrutura e também trazer um detalhe. Muitas delas vão ter essas colunas, tá bom? E a gente pode ver também que as suas linhas, elas são mais retas, né? Ela é vamos supor assim, ela é mais simples, ela é mais clean. Ela não vai ter tantas linhas, tantos desenhos quando a gente trabalhar com o gótico. Ela é uma coisa mais limpa, tá? Na questão do seu estilo. Mas o que ela vai ter vão ser esses arcos românicos, tá bom? Aqui a gente tem a planta baixa, tá? Isso é uma coisa muito legal que a gente pode ver, que é o que? A forma como a igreja é construída é no formato de cruz,
tá? Então olha para você ver como até a arquitetura refletia o padrão, a intenção daquela construção. Como era uma igreja, então assim, a gente já constrói ela em formato de cruz, para o quê? Reforçar os nossos símbolos, reforçar a nossa fé, reforçar todo aquele ideário em volta da igreja católica, tá? E aqui tem o que? A nave, o transepto e aqui a construção dos arcos, tá? Outra coisa também que eu coloquei aqui. Naquela época, quem tinha o monopólio, né, da escritura, da habilidade de ler, era a igreja e os nobres. A população em geral era o quê? Analfabeta. Então, como que você vai passar uma mensagem, né, os ideários católicos, tudo aquilo, se não era todo momento que você tinha missas, não era todo momento que você tinha padres falando, mas os fiéis iam para as igrejas, eles se direcionavam para elas, eles estavam lá. Então, os vitrais, ó, nas igrejas, né, começam no estilo românico, a gente vai ver o seguinte: eles vão ser uma forma de transmitir as mensagens, as passagens bíblicas para uma população que não era letrada, tá? Então a forma com a qual os indivíduos vão aprender e vão se deparar com todas aquelas passagens, características, todas as mensagens vão ser feitas o quê? Através dos vitrais. E olha para você ver que legal. Eles vão ter que se dirigir para a igreja, vão ter que estar lá dentro, vão ter que praticar a sua fé para também aprender. Porque o que a gente vai ver depois, quando a gente tratar no Renascimento, isso também vocês veem em reforma religiosa. Com a invenção da imprensa, de Gutenberg, depois que há a tradução da Bíblia, a disseminação da Bíblia em massa, as pessoas não estavam mais reféns ao monopólio da igreja, tá? Elas tinham suas próprias Bíblias, elas podiam fazer suas interpretações, tá? Coisa que aqui não vai ter nesse momento. Então, olha para vocês verem como o fato da pessoa saber ler ou não, o fato da pessoa, da igreja no caso, ter o monopólio ou não, né? Toda aquela estrutura da sociedade vai refletir o que? Na arquitetura, na forma como a igreja vai se organizar, na forma como ela vai propor as coisas, tá? Aqui no caso, ó, é um vitral de uma igreja gótica, só que eu não achei a imagem daqui do vitral da igreja românica, mas elas também tinham, tá? Em menor número, mas tinha. E aqui a gente entra no que? Né? No estilo gótico. O estilo gótico, olha para vocês verem, ele é muito mais carregado. Se a gente voltar aqui, ó, olha como aqui é limpo, são linhas claras, não tem tantas ornamentações. Agora, quando a gente vem para o gótico, olha o tanto de detalhe que vai ter aqui, tanto de ornamentação, tá? E o que o gótico vai refletir? Ele já vai entrar na Baixa Idade Média e ele vai refletir o que? Um período de transição, tá bom? Ele vai ser um período de passagem, né? E quando a gente tem um período de passagem, um período de transição, a gente tem essa confluência, essa fusão dos elementos. Então a gente vai ter tanto elementos da, do estilo românico, como muitos dos elementos que vão formar as características do Renascimento. Tá? Há uma confluência. Ele é vamos supor assim, um meio do caminho até chegar aqui. E aqui, ó, eu trago atenção para vocês. Tudo nessas igrejas, principalmente nas igrejas aqui, vai ter um sentido, tá? Aqui eu não coloquei, mas eu posso até vir aqui no Google rapidinho para mostrar para vocês. Quando a gente vem aqui, ó,
e coloca aqui Gárgulas, Igreja de Notre Dame. Aqui, ó. Você tem um gárgula, né? Isso aqui, quem assiste o Corcunda de Notre Dame, tinha um outro desenho também mais antigo, que eram eles. E aqui, olha para vocês verem que legal. Cada detalhe, cada elemento da igreja, ele tinha uma função. Tanto que em alguns desses, eles vão ter comunicação com o sistema de calhas, tá? E a água vai sair aqui pela boca deles, tá certo? No que a água sai, dando o que? Um maior realismo, uma maior característica. Então, nada ali era de graça. Tudo ali tinha um sentido, tá? Para vocês verem o tanto e o tanto que é carregado. Você vê que não tem nem 2 metros um do outro, ó. E você tem vários, tem N elementos, tá certo? Então vamos voltar para cá. A maioria dessas igrejas vão ter essas, vamos supor assim, espículas, né? Na verdade são torres e elas também são muito altas. Olha a altura delas, né? Elas são imponentes. Para quê? Para mostrar a conexão delas com o céu, né? Que a religião era o jeito de ficar mais próximo de Deus, tá? Então vamos continuar aqui. Os vitrais. Aqui vai haver um jogo muito maior de luz e sombra, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui para isso aqui, ó. Aqui a gente consegue ver melhor. A luz e a sombra nessas igrejas, elas vão ter um papel fundamental. Por quê? Vamos supor que a missa seja 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, o padre vai estar lá no altar e aí, dependendo da posição do sol, o sol vai vir e vai bater diretamente no altar, ou vai bater diretamente na cruz. Então, ali também o horário das missas, a forma como todo aquele jogo de luz e sombra, as luzes refletindo nos vitrais, tudo isso tinha um jeito de dar uma maior elevação, tanto espiritual, e reforçar, né, todas essas características. Então, voltando aqui para explicar, os vitrais aqui vão ser muito mais numerosos, tá bom? E a gente vê uma detalhação deles muito maiores, tá certo? E aqui também, ó, a gente vai ver que não é só por fora. Olha uma igreja por dentro. A gente vê as colunas lá do românico como sendo mais simples. Olha aqui no gótico, o tanto que elas vão ser ornamentadas, carregadas. Aqui o arco não é mais tão redondo, mas ele é meio que uma semi-elipse, tá? E olha aqui, ó, dentro de um arco você vai ter mais 2 arcos, depois outro arco e depois essas abóbadas, tá? Olha o quanto é chamado de arco ogival, né? É uma ogiva, é como se fosse um míssil. E olha o tanto que essa arquitetura aqui, ó, ela era complexa. Não era fácil construir uma igreja dessa, tá? Olha o número de elementos, né? A imponência dessas construções, né? Tanto que demoravam anos e anos para serem construídas, certo? Aqui a gente vê que elas também eram construídas em forma de cruz, né? Se você olhar aqui, mas elas têm outros elementos. Aqui a gente tem essa rosácea central, tá? Que muitas das vezes é onde estava o órgão. Aqui também é outro detalhe, a música e a acústica vai fazer muita diferença nessas igrejas, tá? Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver em filme, ou mesmo de ir. Quando você tem uma igreja com órgão, a acústica dela é toda planejada. Para quê? Para reverberar aquele som, para fazer toda aquela. Como se a música entrasse no ambiente, né? Fizesse a diferença.
É igual quando vocês vão no cinema, né? Se for no cinema e vem aquele som todo na hora do filme e tal, era no mesmo sentido. Aquelas músicas calmas, tranquilas, serenas, para influenciar ainda mais o contexto da espiritualidade, tá? A gente vê que abaixo dessa rosa central sempre vão ter esses arcos ogivais menores e as portas, olha para você ver que legal, na entrada geralmente são três e na lateral vai ter uma só. Esses arcos que aqui também serviam como sustentação, né? A gente pode ver que eles são como vigas amarradas. Você vai ter a fundação lá embaixo, e eles vão estar amarrados aqui, né? E ó, olha aqui para ver o tanto que as torres vão ser espiculadas, altas, direcionadas para cima, tá? Então a gente vê o que? A confluência de elementos, a gente vê, percebe alguns elementos do estilo românico, né? E como eu trouxe também, a gente vai ver aqui um número muito maior de esculturas, né? Que a gente viu com os gárgulas. E essas esculturas vão ser mais realistas, tá? Então ali a gente já vê a passagem até chegar no que seria o Renascimento. Tranquilo? Continuando então, galera. Agora que a gente já viu todas as características, as obras da Idade Média, né? A forma como elas se estruturaram, a gente entra no que? No Renascimento. O Renascimento ele não vai ser um movimento restrito à pintura e às esculturas, né? As artes plásticas. Ele vai se refletir na arquitetura, na literatura, na música, nas profissões, tá? Chegando até a economia. Então é um período de grandes transformações, tá? O que a gente vai ver? Que no século XIV foi o século da grande crise. E quando lembra que isso vocês vão ver quando eu trouxer Brasil, que eu expliquei, né? Eu já deixei a aula gravada, então eu sei muito bem o que eu expliquei. Quando a gente tem uma crise econômica, essa crise econômica vai se refletir na política. E muitas vezes quando a gente vê uma crise política, a gente vai ter uma crise econômica atrelada. Então, a economia e política vão estar muito unidas nesse processo histórico. Ao longo de todas as civilizações, culturas, isso é uma coisa comum. Tá? Então, aqui a gente vai ver o seguinte: com a grande crise do século XIV que a gente teve, a peste, a fome, né? E os questionamentos da igreja, eles pararam para pensar e falar: opa, peraí, as coisas que eles estão falando e as coisas que estão acontecendo não fazem muito sentido, tá? Num primeiro momento, o que aconteceu? Com a fome, eles começaram a se questionar o papel da natureza, tá? Falar: opa, peraí, a gente está passando fome, tal. Será que a natureza não pode ser mais protagonista? A gente não pode fazer ela produzir mais? E o que vai acontecer? Quando eles tiverem, né, quando for retomada as cruzadas, tal, aquele contato com o Oriente, eles vão aprender técnicas de agricultura com os árabes. E isso vai aumentar a produtividade, tá? Então a gente vê aqui que eles vão questionar o papel da natureza, né, enquanto protagonista. E a gente vê isso nas obras. Quando a gente olhou lá nas obras da Idade Média, a gente não vê a natureza muito como pano de fundo, né? A gente vê sempre mais elementos. A nobreza, reis. Muito difícil, às vezes, numa iluminura ou outra, você vai ter um servo, um camponês, mas sempre fazendo a sua atividade. Então, assim, a natureza não era uma protagonista naquele momento. Não só no ideal, né, das artes, mas como no seu papel em si, né? Depois que a gente tiver a grande fome, aí esse papel vai começar a ser questionado, tá? Segundo, quando a gente tem a peste,
as pessoas vão parar e vão começar a pensar: qual o papel do corpo nisso tudo? Nesse momento, a gente vai ter o que? Grandes estudos e avanços na anatomia, no estudo da anatomia. Ah, mas no Renascimento, na Idade Média, foi o primeiro momento? Não. A gente já viu lá em Egito, né? Com o processo de mumificação e tal, ali foi um grande avanço, tá certo? A medicina do Egito Antigo ela era muito avançada. Já existiam até cirurgias, procedimentos, tá? Só que aqui vai ter o que? Uma maior descrição, vai ter uma maior documentação. A gente vê com Leonardo da Vinci, ele foi um grande anatomista, tem até hoje os escritos dele e tal. E aquilo vai refletir na arte. E olha para você ver que legal. Eles estudavam o corpo humano, né? Isso gerou um avanço tanto para a medicina, porque era um questionamento deles, né? Qual o papel? Mas na arte eles vão conseguir se aproximar ao máximo. Eles vão exercer a mimesis da arte, né? Que é a síntese, a cópia daquilo. Tentar ser o máximo fiel, fidedigno à realidade, tá? Isso, num primeiro momento, que agora a gente começa a trabalhar com a igreja, né, que é o terceiro pano de fundo dessa grande crise, quando a igreja vê esses artistas usarem cadáveres, tudo e tal, ela, num primeiro momento, não vai se opor a quê? A fazer maiores obras com maior realidade. Por quê? Na cabeça da igreja, né, na sua ideologia, ela queria falar o quê? Que os homens eram imagem e semelhança de Deus. E, por outro lado, tocava num ponto que eles não gostavam. Por quê? Nesse processo todo de pegar cadáveres, começar a estudar, de secar os tecidos, o homem foi passando a compreender como os processos patológicos, as doenças, processos infecciosos atuavam no corpo. E aí começou o quê? A gerar descrédito para a igreja, porque a igreja falava o seguinte: se você pagar a sua usura, seu dízimo, Deus vai vir aqui e vai te curar, você pode ficar tranquilo. Só que quando eles começaram a estudar, eles viram que não era bem assim, né? Que no primeiro momento as doenças eram causadas, na época eles não sabiam porquê, mas que elas faziam uma série de processos dentro do corpo humano, que se algumas medidas de higiene fossem adotadas, podiam ser evitadas, tá? Então gerou que um descrédito e um questionamento para com a igreja. Então isso gerou uma certa crise. Depois também a gente vai ter os dois cismas, tanto o cisma do Oriente como o cisma do Ocidente, tá? E isso foi levando que uma série de desgastes, né? Que depois vocês vão ver com as reformas religiosas, que é uma das próximas aulas. Aí vocês vão entender isso melhor. Então uma série de atritos, de desgastes foram se acumulando, né? E a igreja foi perdendo seu descrédito. E aí depois vem a reforma luterana, o anglicanismo, e depois vocês vão ver com mais calma, tá? Mas aqui, o principal, que também vai ser uma das principais características, tá? Do Renascimento, é o que? O humanismo. O homem agora vai tomar o protagonismo. Ele vai ser o centro do universo, tá? Eles vão perceber o seguinte, que o homem agora é senhor de seu destino, tá? Porque o que vai acontecer? Aquela sociedade antes da Idade Média, que era estática, não tinha mobilidade social, com a retomada do comércio, as cruzadas tal, vai ter uma maior mobilidade social. Eles vão conseguir, através do comércio, gerar riqueza, tá? Eles vão conseguir
melhorar de vida, mudar de vida. Então, assim, toda aquela estrutura, aquele status quo que a igreja pregou, com o Renascimento e esse período de transição, foi caindo por água abaixo. E aí chegou o momento que se tornou insustentável. Tá? Então aqui a gente vê uma cultura terrena, né? A proposição de que a cultura terrena vai se atentar a isso que eu estava falando. As coisas, eles vão ser mais realistas, eles não vão ficar tão dependentes da religião, que é o que propõe, né? Uma cultura laica, racional, que vai se pautar na ciência, naquilo que estava ali, eles vão se basear tudo nas evidências, né? E o que leva o quê? É um pensamento científico, tá? E a gente vê isso aqui que eu já falei, ó, o choque ao teocentrismo medieval, tá? Da construção do mundo burguês. Outra coisa que a gente tem que falar é o seguinte: o Renascimento foi um movimento tipicamente urbano, tá? Quando vocês viram lá com o Vitor, com o Renascimento urbano, né? As realizações, os acontecimentos desse período vão acontecer basicamente nas cidades. Por quê? A gente tem que entender, né? Eu não vou seguir muito o slide que siga mais para vocês depois, para vocês pegarem os tópicos. Eu vou me aprofundar aqui para ser mais didático. Essas artes, essas realizações, esses acontecimentos, eles vão precisar o quê? De patrocínio, tá? Era muito caro. Você vê, se a gente pensar no conseguir corpos, não era uma atividade fácil, tanto que a igreja proibia, né? Então, assim, você tinha que ter, por exemplo, Leonardo da Vinci, com certeza, tinha alguém que o apoiava, né? Que vão ser chamados o quê? Os mecenas. Quem eram os mecenas? Burgueses que patrocinavam as artes, tá? E aonde que vai ter que acontecer isso? No ambiente urbano, que é onde estava estruturado o comércio. Essa classe burguesa estava ali, tá? E aí, voltando, por exemplo, conseguir um corpo era muito difícil. Então, se alguém morresse, o cara ia ter que ir lá pagar uma grande quantidade, vamos supor, para a família do cara, arrumar alguém para transportar isso clandestinamente e levar até, sei lá, o laboratório, o ateliê do Da Vinci. Tranquilo? E aí, quando a gente pergunta o seguinte, os mecenas, tudo bem, era um movimento tipicamente urbano, patrocinado por essa classe burguesa, mas o que a burguesia queria com isso? Atente-se ao contexto. O que a burguesia queria com isso? Ela queria o quê? Legitimar os seus próprios interesses. Porque o que eles viram? Olha, tá vendo? Todo esse movimento, todos esses acontecimentos, vamos patrocinar esses caras. Eles podem legitimar o que a gente está fazendo. Porque ali, o que aconteceu também? Era um movimento de questionamento. Né? Eles estavam questionando todos aqueles ideais da igreja, aquele status quo da Baixa Idade Média, né? Tudo aquilo que estava sendo proposto. Para quê? Para garantir que as mudanças que eles estavam impondo se estabelecessem e se fixassem. Tá? Então, era uma maneira de ser legitimado naquele processo. Outra coisa também, quando eu falei que não ficou restrita às artes plásticas, né, que foi para arquitetura, para literatura, para música, aqui também a gente vai ver um desenvolvimento da matemática, tá? E quando a gente fala nesses mecenas, vai estar ligado ao quê? Aos juros, a uma melhor capitalização dos recursos, tá? Uma maior racionalização nesse processo todo. Então, a gente vê que o Renascimento foi amplo e tomou várias frentes. Tranquilo? Então vamos seguir. Aqui, isso que eu já falei, né? A retomada das cruzadas vai fazer com que tivesse o contato com o Oriente, né? Isso reforça, traz os ideários, tanto que a gente viu lá na agricultura, né? Eles vão ter contato de novo.
aqui eu já falei, ascensão da burguesia, né? E aqui, ó, a gente tem que tomar cuidado com esses dois pontos. O Renascimento vai retomar os ideários clássicos, né? A cultura clássica greco-romana. Só que, o que vai acontecer? Eles vão olhar e falar o seguinte: a igreja propunha o quê? O latim. A única língua que existia na Idade Média era o latim. A partir do momento que foram surgindo os estados, a formação dos estados nacionais, centralização do poder político, eles vão falar o seguinte: olha, a gente consegue produzir uma nova cultura, tá? E isso vai se refletir, ó, eu coloquei lá na frente, ó, deixa eu avançar aqui para vocês, na literatura, tá? Porque aqui, ó, essas obras, ó, olha o que eu coloquei, obras escritas nas línguas relacionando o processo de formação dos estados modernos. Eles queriam produzir uma nova cultura, né? Eles queriam, não só agora, você vê, Alemanha, Portugal, Espanha, França vão ter seus próprios idiomas. E aonde eu quero chegar com isso? Quando vocês tiverem aula de formação de estados modernos, formação de estados nacionais, vocês vão ver o seguinte, que para se formar um desses estados, né, uns falam em 3, outros falam em 4 elementos, mas é porque um e o outro acabam se tornando um. Primeiro, território, formação de fronteiras. Você tem um estado nacional, você tem que ter as fronteiras. Segundo, um governo centralizado, um governo forte. Tá? Alguns colocam esses dois como um ponto só, que a partir do momento que você tem um governo, você tem que ter um território. Então, mais alguns desmembros. Segundo, você tem que ter o quê? Uma cultura, tá? Uma cultura em comum. E isso vai que uma série de processos. E no último elemento, a língua, tá? Outros trazem também a moeda, tal. Mas a gente tem que entender o seguinte, que o primeiro processo de nominação de um povo é o que? A língua. Tá? A partir do momento que você impõe a sua língua para uma outra cultura, é um processo, um instrumento de dominação. Então, ali naquele momento, se eles fizessem obras com os seus próprios idiomas, era uma forma de legitimar e dar mais força àquele processo todo da formação do Estado moderno. Então, aqui na Alemanha, depois vocês vão ver com as reformas religiosas, né? A Bíblia de Lutero. Portugal, em Camões, isso vocês veem. Cervantes também vocês veem na literatura. Shakespeare, Rabelais não é tanto, é mais assim, cultura extra vestibular, né? Mas como são famosos, vocês conhecem. Então, vamos voltar aqui, tá? Então, basicamente, nessa primeiro panorama, é isso. Vamos seguir. Itália, berço do Renascimento, tá? A gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Esse não foi, a gente vê que teve outras manifestações na Portugal, na França, na Espanha, na Alemanha, né? Mas esse movimento vai se concentrar principalmente o que? Na Itália. Mas por que na Itália? Por causa das cruzadas, tá? E aquela retomada do comércio com o Oriente. Essa retomada do comércio e esse maior contato com eles vai gerar mais riquezas, tá? Vai retomar os ideais clássicos. Isso vai fazer o quê? Com que eles estivessem à frente dos outros países. Tranquilo? E aqui, ó, é o que eu já falei. Ó. O mecenato era uma forma, né, dos burgueses legitimarem todo o seu processo. E aí agora a gente chega ao quê? Nas características. Tá? Muito do que está aqui, eu já trabalhei com vocês, tá? Ao longo dessa explicação, vamos supor assim, meio que solto. Ficou meio que implícito tudo que eu falei. Mas agora a gente vai destrinchando uma por uma. Primeira característica, negação dos valores medievais. O que é isso? A gente vê o quê? Que a igreja vai perder o seu
seu protagonismo, né? Tanto que chega nesse ponto também, a valorização da razão e ciência em detrimento da fé. As pessoas passam a ser mais racionais, elas passam a observar a realidade com uma outra forma, né? E também a sociedade deixa de ser teocêntrica, em que Deus estava no centro do universo, para ser o quê? Humanista. O homem vai estar no centro do universo, né? Que aqui é o quê? O antropocentrismo, não mais o teocentrismo. Individualismo é o quê? Cada um vai ter as suas diferenças. Outra coisa também, ó, que entra nesse processo, quando eles vão valorizar a razão e a ciência em detrimento da fé, eles vão começar a se questionar. Por quê? Eles vão querer compreender as leis que regem o universo. Então eles vão olhar e falar, por que o Sol nasce, vem a Lua? Será que é Deus que impôs isso? É algo da natureza? Tal? Quando eles passam a colocar a natureza como protagonista, eles passam a olhar com outros olhos. Tá? E aqui, esse é um ponto às vezes que não é tão abordado, né? Vamos supor assim, não é algo mais explícito, mas tem-se o neoplatonismo, tá? Isso aqui também é mais fácil quando vocês tiverem lá a parte de filosofia. Eu não vou entrar nesse aspecto, mas quando vocês tiverem aula tanto de Platão quanto de Santo Agostinho, vocês voltem, peguem só o slide, não precisa ver a aula toda de novo, e deem uma repassada, tá? Porque essa aula dialoga muito com a filosofia, tá bom? E aí quando vocês dialogarem, já tiverem tido, é uma forma até de fazer revisão, vocês vão conseguir lembrar, tá? Porque as aulas de filosofia vão vir mais para frente, mas aí é uma forma até de fazer uma revisãozinha, tranquilo? Aqui, ó, para quem eu fiz Descomplica 2 anos antes de entrar, tá? Então, para quem já teve essa aula lá, um dos professores, ele usa esse macete, né? Tanto que eu tinha nas minhas anotações, eu não joguei fora. E eu gosto de trazer, porque ele é muito útil, né? E muito fácil da gente lembrar na hora da prova, que é o que? O chamado carimbo. Então, de cada palavra vai ser uma das características. Primeiro, o cientificismo, tá? Que a gente já falou, já trabalhou. A ciência agora vai ter um protagonismo. O antropocentrismo, no qual o homem é o centro do universo, tá? Aqui a gente tem que entender o seguinte: antropocentrismo é o homem no centro do universo. Humanismo é o que? O homem toma o seu protagonismo. Tá? Então tem essa diferença. Às vezes a gente acha que é a mesma coisa, não. Racionalismo. As ações vão ser pautadas muito mais na racionalidade do que na fé, né? O individualismo. Os homens vão passar a ser individualistas, vão passar a olhar suas características, ver que cada um era diferente do outro. Bom? Naturalismo. A gente percebe o seguinte, que a natureza agora ganha o seu protagonismo, do que eu já venho falando. Hedonismo aqui é uma busca pelo prazer. Otimismo. Eles vão abrir mão todo aquele pessimismo que a igreja trazia, né? E o objetivismo, eles vão ser mais objetivos naquilo que eles queriam. Tranquilo? Aqui eu já trouxe, né? Nas obras em outros lugares. E agora a gente vai passar por algumas obras de arte e eu vou analisando elas com vocês para vocês perceberem essas características refletidas tanto nas esculturas quanto nas pinturas, né? E fazer um contraponto com aquilo que tinha na Idade Média, tá? Então a gente vê aqui, isso aqui é um pintor, acho que é holandês, né? Deixa eu ver. Tem tempo que eu coloquei. É isso, Países Baixos. Então a gente vê, ó, uma pintura dos Países Baixos, da Holanda. E olha aqui que legal. Primeiro quadro que a gente já vê o quê? Dinamismo. Se a gente olhar, parece que o cara tá correndo, tá dançando, o outro tá tocando a sua gaita, eles estão bebendo, olha os dois beijando lá no fundo.
Esse aqui tá puxando ele, puxando ela para fora de casa, eles estão dançando, aqui também tá dançando. A gente vê que tem uma perspectiva, tá? A gente vai perceber muito nesses quadros aqui que tem ponto de fuga, tá? Esse aqui ainda é um quadro que a gente vê que ele tem mais ou menos as mesmas cores, mas a gente percebe que não é igual à Idade Média, que a gente já tem uma maior paleta de cores, tá? Aqui, antes da gente continuar, né? Aqui eu coloquei isso para vocês verem que não foi só restrito à Itália, né? Teve também pintura em outros países. Isso aqui costuma cair muito em prova, tá? E é dado nessa parte. Quando a ciência começa a questionar a igreja e vê qual o papel da natureza, todos os acontecimentos, vai acontecer o quê? Que o geocentrismo proposto pela igreja vai ser jogado por terra com o heliocentrismo, tá? O Sol no centro do universo. E aí a gente vai ver o quê? Que tinha a Inquisição, tá? Jordano Bruno foi condenado à morte na fogueira, tá? E Galileu Galilei teve que abrir mão da sua teoria para que ele não fosse morto, tá? E aqui, ó, a gente coloca ó, o sistema de Copérnico, tá? E a gente vê que ele vai colocar o Sol no centro do universo e não a Terra, que era como a igreja propunha. Aqui, no Enem eu não sei, mas nos outros vestibulares, se vocês forem prestar outros vestibulares, isso é um ponto que tem tudo para cair. Porque hoje, depois de tantos anos, de todo esse avanço tecnológico, a gente tem um movimento terraplanista, tá? E parece ser o que? Um movimento meio que negacionista, porque já existem evidências. Se a gente vê, ó, isso é uma conversa de 1500, é lá de trás. A gente tinha 500 anos e a galera tá o quê? Negando a ciência e voltando a questões que já estavam meio que batidas, tá? Então, a prova pode trazer o que? Um texto, trazendo esse movimento terraplanista e tal, e aí retomar o processo histórico, tá? No Enem eu acho pouco provável, mas quem for prestar outro vestibular, tome nota e atenção quanto a isso, porque é algo que tem grande chance de aparecer. Viu? Aqui é só um infográfico, né? Um mapa mental que resume isso tudo. Enquanto vocês pegaram o material, tiverem com dificuldade, pode vir aqui e olhar para ele, né? Para facilitar o entendimento. E agora a gente vai para as outras. Essa primeira pintura aqui, o que a gente pode ver? Primeira noção de perspectiva, tá? Olha para você ver, você consegue ver lá no fundo, vem aqui para frente. Olha a perfeição dessas linhas, a geometria. Então você vê que isso aqui é uma pintura muito matemática. Você vê a proporção, né? Você vê ângulos, formas. Outra coisa também, a gente vê os detalhes. Olha o detalhamento desse chão, sombra, o jogo de luz e sombra, as cores. Se a gente olhar aqui para o céu, a gente não vê uma paleta monocromática, mas o que? Vai pra você ver aqui o céu começa meio branco, depois vai ser azulando, azulando, azulando. A gente tem meio que um degradê, um tom a tom, até chegar aqui, tá? Olha você ver esses prédios, eles estão de lado, e aí respeitam um ponto de fuga, né? O que é o ponto de fuga? Se a gente olhar aqui o ponto de fuga, você pegar uma régua e pôr aqui, ó, ele vai meio que fugir. É onde para onde todas as retas vão se confluir. O ponto de fuga estaria mais ou menos lá no fundo, tá? Que é se traçar uma reta aqui, se a gente, acho que aqui eu não sei se eu consigo fazer uma reta. Se a gente ver aqui, ó, parece que passou uma régua aqui, ó. Não vai ficar muito bom, mas olha aqui para vocês verem, tá? Isso é uma técnica de pintura,
Imagine que era uma reta. Pratiquem a abstração. Tá vendo? Olha pra vocês verem. O ponto de fuga está bem lá no fundo, que é onde todas as retas estariam confluindo, tá certo? Isso é uma noção aqui de perspectiva. Aqui, esse quadro é muito famoso, cai muito em prova, tá? A escola de Atenas. E aí, o que a gente pode ver? Olha aqui, os arcos, e olha como esses arcos estão postos em perspectiva, né? Todos eles estão na perspectiva, no fundo. A gente vê aqui que uns filósofos, né, que aqui é a escola de Atenas, vão estar mais à frente, um vai estar sentado, o outro vai estar aqui, tá? Esse quadro também vocês vão ver na filosofia, vocês vão lembrar dessa aula quando vocês tiverem filosofia, certamente o professor vai trazer. E olha aqui, toda essa dinâmica, parece que as pessoas estão conversando, elas estão interagindo, o quadro é muito mais interativo, você se sente dentro daquele momento, ele passa uma noção, né, de que você está ali dentro daquele momento. Aqui a gente vê a natureza, né, que esse quadro aqui é o nascimento de Vênus, e olha para vocês verem as expressões faciais, olha, você vê a diferença, vamos dar um zoom aqui, olha a cara de espanto da mulher, o outro soprando, ela segurando ele, olha aqui como o homem e a mulher agora vão ter diferença, tá? É nítido isso. O estudo da anatomia, você vê que faz diferença na forma como... Olha o pé agora como é que tá. Não tá mais daquele jeito. Tá vendo? Tem todo o desenho, toda a perspectiva. O jogo de cores, o detalhe. Olha aqui. O amassado do tecido. Tá? Então, acontece isso. E vamos continuar. Aqui. Muitos desses quadros vão trabalhar com esse fundo preto. Mas vão ter um jogo de luz e sombra. Tá? E a gente vê aqui que tem a questão da proporcionalidade, a gente vê a mão, olha o detalhe dessa mão, olha o nariz, olha aqui a sombra no nariz. Então era uma arte muito diferente daquela que a gente tinha na Idade Média. Tá? E muitas vezes a prova vai trazer essas imagens. Aqui a gente já entra nas esculturas. Olha a Pietà para vocês verem. Olha aqui o pé. A gente consegue ver a veia. Olha aqui o calcanhar, né? Olha todo aqui o pé, o dedão aqui, olha para você ver a dobrinha do dedo. Olha tudo, parece que é um retrato perfeito. Olha aqui as veias, olha a mão, as articulações, olha a expressão de Maria, olha a forma como esse tecido foi entalhado no mármore e dá a impressão mesmo que ele está ali, está caído, né? A gente parece que é uma forma realista, a gente acha que realmente tem alguém segurando aquilo, tá? Então esse momento aqui, principalmente dos escultores, eles vão se debruçar muito no estudo anatômico para trazer ainda mais realidade nas suas obras. Aqui a gente vê um tema parecido, só que em vez da escultura a gente vê um quadro, né? E olha aqui a diferença. Cada um vai ter uma expressão facial, né? E olha o realismo, da mesma forma que a gente viu ali, ó, na pintura também, eles conseguiam trazer isso. E olha aqui a natureza como pano de fundo. Algo que quando era trazido lá na Idade Média, não estava, tá? Eu estou sendo às vezes um pouco repetitivo, mas é para bater na tecla para vocês lembrarem bem. Aqui acho que eu pus outra imagem melhor, né? Tá vendo? Olha o tamanho dessa escultura. Olha a imponência da barba. Olha os braços. Olha os dedos, olha as veias, tá? Então isso era o renascentismo. Olha agora
mesmo essas que são, vamos supor assim, coadjuvantes, não é a estátua protagonista do processo, mas olha o realismo delas. Né? Se a gente voltar lá com aquelas da Idade Média, não se compara, tá? Mas, repito, não cometa o anacronismo histórico de querer comparar uma com a outra e falar que uma é mais evoluída e outra não. Era o momento e cada um refletia o seu contexto histórico, tá? Aqui outra dessas esculturas, né? Pra gente ver. Deixa eu ver uma coisa. A gente vai falar agora um pouquinho de mercantilismo. Por que mercantilismo está nessa aula? Quando a gente dividiu, né? Inicialmente eram 26 ou 25 semanas, se eu não estou enganado. É o nosso cronograma. Em determinadas aulas, vocês vão ver isso depois também, quando chegar a aula do CAI de independência na América Espanhola, a gente teve que encaixar junto com os povos americanos, tá? Ali, alguns encaixes a gente teve que fazer ajustes, porque as aulas tiveram que ser remanejadas para seguir mais ou menos uma linha de raciocínio, mas tinha um tema ou outro que a gente tinha que fazer isso, a gente tinha que encaixar e inserir em algum lugar. Mercantilismo é um deles. É um tema rápido, um tema curto, tá? É como se fosse uma parte introdutória e geralmente não cai tanto assim no seguinte, uma questão estritamente, o mercantilismo em si. Não, ela vai trazer a abordagem do mercantilismo como contexto e aí vai trazer episódios, fatos, que aí tenham a ver com outros acontecimentos, tá? Agora com as aulas que virão a seguir, vocês vão entender isso melhor, com a formação dos estados modernos, o antigo regime, aí vocês conseguem entender o papel do mercantilismo, tá? Mas o intuito aqui é mais estabelecer o contexto. Então, quando a gente fala do que é mercantilismo, a gente tem que entender o seguinte. Nesse momento, para a historiografia, ele vai ser usado em dois sentidos, em duas abordagens. Uma vai ser um termo genérico, usado durante toda a Idade Moderna, tá? Para falar das relações comerciais, tudo aquilo que acontecia, política e tal. E vai ter um outro termo mais, vamos supor assim, específico, mais conciso, mais preciso naquilo que ele quer dizer, que vai trazer o seguinte, que era toda aquela política econômica adotada pelas monarquias absolutistas, tá? O que a gente vai entender de mercantilismo? Vai ser uma política estritamente intervencionista. O Estado vai estar muito preocupado em tomar todas as medidas para que ele consiga angariar fundos, tá? Conseguir lucro. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ver que o Estado vai ficar muito preocupado com o quê? Com o comércio, tá? A gente vai debater as características, vocês vão entender isso. O comércio era o cerne principal daquilo ali tudo, tá? A única forma deles captarem recursos diretamente e indiretamente era pelo comércio, tá certo? E qual que era o intuito principal disso? Depois, quando vocês tiveram o antigo regime, vocês vão entender mais. Essa característica vai ficar mais evidente, que é o que? Fortalecimento do Estado, tá? O acúmulo de riquezas e o fortalecimento do Estado. Porque lembra que eu sempre falo, uma crise econômica vai levar muitas vezes a uma crise política. Uma crise política vai levar muitas vezes a uma crise econômica. Então, se eles acumulassem riqueza, fosse um Estado rico, tivesse captação de recursos, tivesse bem economicamente, ele ia ter um Estado forte. Tá? Aqui, isso vocês vão ver ao longo das outras aulas, que havia uma dicotomia, um, um contraponto entre a burguesia e a nobreza, a quem estava no poder. Por que eu estou falando isso? Quem estava no poder ia gastar o dinheiro desenfreadamente, tá? A gente pode ver aqui, ó, olha o luxo desse palácio, ostentação. E por outro lado, a burguesia fazia o quê? Ela usava o dinheiro racionalmente, ela reinvestia,
ela aplicava o capital, tá? Criava banco, praticava, depois vocês vão ver quando chegar a parte de reformas religiosas, a usura vai ser muito criticada, então eles praticavam impostos, agiotagem, né? Eles vão desenvolver outras formas para que o dinheiro não se perdesse, já que eles estavam numa atividade econômica boa, tranquila, que gerasse dinheiro, né? Eles queriam manter a roda girando, tá? E aí a gente chega no que é o ponto principal, as características dessa política econômica. Aqui, ó, por último, está em negrito, intervencionismo. Então, guardem isso no coração, porque se vocês não lembrarem alguma dessas características que eu coloquei aqui, que eu elenquei, vocês lembrem de intervencionismo, porque aí e o que o Estado fazia, porque às vezes é mais fácil do que ficar lembrando palavra termo por termo. Pelo raciocínio, vocês vão conseguir deduzir o que o Estado fazia ou não, tá? Às vezes na hora da prova, mercantilismo lembra de intervencionismo e de Estado. E aí depois vocês vão raciocinando, o que o Estado fazia, o que ele pregava, o que ele estabelecia. E aí vocês vão conseguindo lembrar os termos, tá? Primeiro de tudo, metalismo, né, que a gente vê aqui na imagem. A riqueza de um país ia se dar pela quantidade de ouro e prata que ele tivesse, certo? E aí, num primeiro momento, isso vai vir do quê? Ou das grandes navegações, do comércio, ou depois das colônias, que a gente vê aqui, ó, tá vendo? As grandes nações dividindo o mundo, como se estivessem fatiando o mundo, né? Como se fosse um frango, sei lá, uma carne, e cada um ficando com um pedaço. E isso remete ao quê? Ao colonialismo. Nessas colônias, principalmente na América Espanhola, eles iam buscar por ouro e prata, tá? E aí, depois quando a gente tiver aula de Brasil, a gente vai ver que Portugal, num primeiro momento, não achou, né? Depois vai estabelecer as bandeiras, vai ter o intuito de procurar ouro, mas se naquela colônia que ele tinha não conseguir achar de primeiro momento ouro, vamos desenvolver outras atividades que gerem comércio, que gerem lucro, né? Atividades econômicas. E aí qual que vai ser, do que vai originar isso? O monopólio comercial, tá? Entre a colônia e a metrópole, né? Que aqui a gente pode ver representado o Pacto Colonial. O Brasil estava enjaulado e atrelado aos interesses da coroa de Portugal. Tranquilo? Eles iam ter que respeitar as imposições, no seguinte sentido, eu só poderia comprar de Portugal ou de quem Portugal mandasse eu comprar. Balança comercial favorável, a gente vai ter dois termos técnicos, tá? Isso depois vocês veem melhor em geografia, na parte econômica, que é superávit e déficit. Quando eu tenho importações igual a exportações, aqui deve estar tampado com a minha cabeça, então eu lendo vocês vão entender. Eu tenho uma balança neutra. Quando eu tenho no ponto A as exportações maiores, né? Aqui no caso é o contrário, né? Porque a balança está pendendo. Eu tenho as importações mais pesadas que as exportações, eu tenho um déficit. Por quê? Eu importei mais do que exportei. E aqui, ó, eu tenho um superávit, que eu exportei mais do que eu importei, tá? E aí o que vai acontecer? Isso também vai se refletir em questão de termos, né? Vai ser principalmente na questão do dinheiro, né? Se eu exportei tanto, importei tanto, porque geralmente as importações são mais caras, elas são mais onerosas, tá? E aí, como eu vou conseguir estabelecer uma balança comercial favorável? Através de medidas protecionistas. Eu vou fazer com que importar seja muito mais caro do que eu comprar do meu próprio mercado interno, tá? E isso vai fazer com que eu exporte, né, muito mais do que eu importe, e eu estabeleça esse protecionismo, a minha própria economia. Isso a gente vê muito ao longo da história do Brasil colonial.
tá? As taxas, depois com Dom João a gente vê com mais calma. Tranquilo? E aí, por último, quem faz isso tudo? O Estado, tá? O intervencionismo que vai gerar isso. Então, se eu lembrar do Estado, a mão do Estado fazendo tudo isso, eu consigo elencar todas essas características. Tranquilo, galera? Então, o que eu queria falar era isso.